Vamos conversar então sobre cláusulas pétreas. Meu nome é Ataíde Campidelli, sou fundador da Fonte do Direito lá no Instagram, onde diariamente compartilhamos várias dicas de estudo aí sobre o direito e também alguns memes, algumas coisas aí, algumas notícias. E fundador também do Ataíde Campidelli no Instagram, onde diariamente compartilho várias dicas sobre o direito constitucional. E hoje aqui vamos falar então sobre cláusulas pétreas. E o que são cláusulas pétreas? Precisamos entender que a Constituição, poder constituinte originário, criou a Constituição. E no momento da criação da Constituição, ele previu um outro poder constituinte que é derivado do poder constituinte originário, por isso ele é chamado de poder constituinte derivado, que é responsável por atualizar a Constituição. E como esse poder iria atualizar a Constituição, o poder constituinte originário, no momento da criação da Constituição, identificou alguns núcleos, alguns direitos, algumas situações previstas no texto constitucional que nem mesmo o poder constituinte derivado reformador poderia alterar. Ou seja, é uma forma de petrificar alguns direitos, algumas situações que são necessárias ao exercício das liberdades individuais e também a existência do Estado. Então, o poder constituinte originário estabeleceu cláusulas pétreas para petrificar, para impedir a abolição de determinados núcleos da Constituição, de determinadas situações previstas no texto constitucional. Isso são cláusulas pétreas. Na realidade brasileira, o poder constituinte originário estabeleceu as cláusulas pétreas em 1988, lá no artigo 60, parágrafo 4º, onde diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. É isso que diz o parágrafo 4º, como está aparecendo aí na sua tela. Então, temos a primeira cláusula pétrea aqui, que é a forma federativa do Estado. Não vejamos. Lá no artigo 1º da Constituição, é dito que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Lá no artigo 18 da Constituição, trata da organização político-administrativa do Estado, onde a República Federativa do Brasil é o ente soberano, ela é dotada de soberania, aquele atributo, aquele elemento constitutivo de Estado, e a República Federativa do Brasil concede autonomia para a União, para os estados, para os municípios e também para o Distrito Federal. E veja que essa forma federativa do Estado, ela é, então, uma cláusula pétrea. Agora, temos aqui o inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Vamos lá, então. Quando você vai eleger os seus representantes, como, por exemplo, quando você vai votar para presidente da República, para os senadores, para os deputados federais, para os governadores, para os deputados estaduais, para os prefeitos, para os vereadores, você vota diretamente na pessoa daquele seu candidato, daquela pessoa que você escolheu. Isso é o voto direto. O voto secreto é a não necessidade de você divulgar. Você pode simplesmente votar e não compartilhar com ninguém o seu voto. Isso aqui é para impedir uma situação que o nosso Estado já viveu lá atrás, que era o chamado voto de cabresto, onde as pessoas votavam seguindo as ordens dos coronéis, porque o voto não era secreto. Universal, ou seja, todos, em regra, claro que tem algumas limitações, mas em regra, homens, mulheres, analfabetos, podem votar. E periódico, porque periodicamente são renovados os representantes do povo. Perfeito? Separação dos poderes, a nossa tripartição de poderes, lá no artigo 2 da Constituição. O artigo 2º diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um com suas funções típicas e atípicas, cada um com as suas competências. E, por fim, os direitos e garantias individuais. Perceba que os direitos e garantias individuais, em sua maioria, um artigo que podemos citar aqui é o próprio artigo 5º da Constituição, que, em razão disso, são cláusulas pétreas também, aquilo que está ali previsto. Vamos lá, então.
O que devemos prestar atenção porque, por vezes, é objeto de prova, é objeto de questões de prova. A situação do parágrafo 4º do artigo 60, ele diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Preste atenção no abolir. Por quê? É possível você modificar as cláusulas pétreas. Todavia, não é possível abolir. Então, você pode aumentar, ou seja, expandir os direitos, novas cláusulas pétreas. Mas, você pode ampliar essas cláusulas pétreas, mas você nunca pode suprimir as cláusulas pétreas. Você não pode abolir. Todavia, também é possível limitar as cláusulas pétreas. Quer ver um exemplo? Princípio da presunção de inocência, que é um direito e garantia individual. No artigo 5º. Existe a possibilidade da relativização, que até ocorreu, que é o que? A prisão em segunda instância. Ou seja, o direito ele não foi abolido, mas ele foi limitado. Por quê? Até então, a pessoa só seria presa após o trânsito em julgado da sentença judicial condenatória. Todavia, se entendeu que, decorrido algumas instâncias do processo, ou seja, já estava na segunda instância, já seria possível a prisão. Estamos aqui abolindo o princípio da presunção de inocência? Não. Estamos limitando, mas o núcleo fundamental daquele direito não foi alterado, ele não foi abolido. Perceba que existe ainda a necessidade da sentença judicial condenatória para que a pessoa, então, seja presa. Todavia, existiu uma limitação porque não se esperou o trânsito em julgado completo. Perfeito? Então, é possível essas limitações às cláusulas pétreas, é possível a ampliação, mas nunca é possível abolir as cláusulas pétreas. Espero que tenha ficado clara a explicação e nos encontramos aí para uma próxima aula. Se você quiser aprender mais sobre o direito constitucional, me siga lá no Instagram e confira aqui na descrição também que temos o resumão esquematizado de direito constitucional, onde trabalhamos tudo aquilo que você precisa sobre a disciplina do direito constitucional e também um caderno de questões comentadas de direito constitucional para te ajudarem na sua OAB, nos concursos públicos, para você exercitar a disciplina de direito constitucional. Os links estão aí na descrição, beleza? Até mais!